Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos e sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 23 de maio, e sou William McMasters. Como todos sabem, o irmão Steven está em uma viagem de distribuição esta semana, e temos um apresentador convidado especial hoje, o irmão Matthew Buitenkamp, do escritório da Holanda. Seja bem-vindo, irmão Matthew. Obrigado, meu amigo. É muito bom estar de volta aqui. Uau, sinto que tenho um grande desafio pela frente. Com o irmão Steven fora em uma viagem de distribuição. Sabe, é como se fosse um pneu step. E não que estejamos com um pneu furado agora, sabemos como o irmão Branham diz, mas olha, é muito bom estar de volta com você, irmão Will. E estou muito feliz. Bem, é bom recebê-lo. Você vai se sair muito bem. E sabe, foi há apenas algumas semanas que você esteve aqui em Jeffersonville e nos deu aquele relato sobre a viagem a Paris e a exibição do vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo para as pessoas ali. E, sabe, foi um ótimo relato e gostei muito. E sabe o que também é incrível? É que tem chegado muitos relatos e testemunhos recentemente relacionados com o vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo. Sim, e só de pensar no último podcast, sabe, em que ouvimos sobre o irmão David Forsberg e como a reunião foi bem sucedida com o mesmo vídeo. Sim. Esse vídeo tem um impacto tão grande na vida das pessoas e é simplesmente incrível. Amém. É mesmo. É um vídeo muito especial e, sabe, estou muito feliz que eles tenham filmado e que podemos ver com nossos próprios olhos. Mas, irmão Matthew, continuando, preciso perguntar, o que achou da mensagem do Dia das Mães do domingo passado? Meu Deus, irmão Will. Sabe, já fazia um tempo que eu não ouvia essa mensagem. Eu também. E acho que muitos de nós provavelmente se sente assim. E isso deu um significado totalmente novo ao Dia das Mães para mim. Sabe, foi mesmo um sermão de 1 hora repleto de conteúdo. 1 hora? Uau! E destaquei tantas coisas, sabe? E pepitas de ouro. Eu também. E você sabe como é. Você simplesmente se agarra a cada palavrinha que ele diz e fica atento. E ele fala sobre a responsabilidade da mãe. Você sabe, como mães criaram grandes homens como Moisés, Abraham Lincoln. Então, perto do final, ele fala sobre a terra além do rio. É lindo. E vou te dizer, no final daquele sermão, quase senti saudades do lar. Eu só queria estar naquele lugar perfeito onde tudo será, além da perfeição, sabe? Amém. Então, o que você achou quando ele começou a ler aquela escritura em 1 Coríntios? Bom, sabe, você acabou de abordar muita coisa e você deu uma passada rápida por muita coisa. Mas foi uma mensagem repleta de conteúdo. E sim, 1 hora é incrível e, sabe, já fazia um bom tempo que eu também não ouvia essa mensagem. Mas voltando à escritura que ele estava lendo, ele disse da melhor maneira. Ele disse, você pode dizer, irmão Branham, este é um texto um pouco incomum para a mensagem do Dia das Mães. Bem, isto é verdade, mas você sabe, Deus é incomum e ele faz coisas de uma forma incomum. E gosto muito disso. Amém. E sabe, quando a gente lê essas escrituras, elas realmente se encaixam perfeitamente com a ressurreição. Sim, é verdade. E que tema marcante em toda a mensagem. E uma coisa, porém, que achei muito bom no comecinho da mensagem, quero dizer, nas primeiras frases, com certeza estou feliz esta manhã ao ver a disposição espiritual deste tabernáculo. Amém. Sabe, e então ele começou a falar sobre os muitos testemunhos de cura e disse, cito, eles constantemente empilham de curas, grandes curas miraculosas, e pensei, obrigado, Senhor. Isso não se limita apenas a um edifício na Rua 8 e Penn, isso é mundial, através de fusos horários, idiomas e pessoas. Isso mesmo. E como é verdade que os testemunhos se empilham, e temos o privilégio de transmitir apenas uma fração deles aqui no podcast. Com certeza, irmão Will. Inclusive, nesta semana, recebemos alguns testemunhos. E inclusive aqui no escritório, alguém estava contando como foi curado de um problema de estômago e de todo tipo de efeitos adversos só por ouvir a mensagem do profeta. Louvado seja o Senhor. E houve outro irmão que enviou um e-mail há poucos dias sobre sua filha ter caído e fraturado alguns ossos. Eles foram ao hospital para uma operação, ou primeiro fizeram uma tomografia.
E então o exame mostrou que havia ossos com fraturas e eles estavam desesperados. E então, em algum momento, ele simplesmente sentiu de falar a palavra e fez isso. E quando foram para a cirurgia, não havia mais ossos fraturados, tinham desaparecido. Louvado seja o Senhor. Gosto muito disso. E como você disse, vou repetir a citação que compartilhamos anteriormente. Eles constantemente empilham de curas, grandes curas miraculosas. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 13:8, meu amigo. Sua palavra não pode falhar. Amém. Sim, tantas promessas na Bíblia, sabe? Paz, alegria, cura, salvação, ressurreição e mais e mais. E sabe, ouvir sobre os entes queridos do irmão Branham e tudo o que ele passou, consigo ver o quanto a promessa da ressurreição significava para o irmão Branham. Sim. E para cada crente, o quanto a ressurreição significa. E isso também me lembrou de um sermão que ouvi há algum tempo, no qual o irmão Branham fala sobre tu e tua casa, e simplesmente que grande promessa temos de que veremos nossos entes queridos do outro lado. Sim. E aqui está apenas uma das citações em que eu estava pensando e refletindo durante este último sermão, é que como os nós que foram atados no fundo de nossas mentes e como se desembaraçarão. Gosto muito disso. E então ele continua dizendo, a mãe não estaria completa ali sem sua família, porque o momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver os filhos ao redor da mesa, e todos com saúde e felizes, e vê-la despejar o café, ou seja, o que for que ela faça, e preparar o jantar, e ela e o papai sentam-se. Ora, esse é o momento mais feliz na vida de mamãe, ver seus filhos todos em casa. Uau! Isso é simplesmente tão lindo e é tão verdadeiro. E que promessa para se agarrar. E tenho certeza de uma coisa. Não dá para ouvir essa mensagem e ir embora sem uma apreciação e gratidão maiores e mais profundas por uma mãe piedosa. É verdade. Que lugar especial elas ocupam. Que impacto elas têm no futuro dos filhos. E sou tão grato pelas mães piedosas que se esforçam e se dedicam para criar seus filhos na palavra. Oh, sim. E sabe, como acabamos de ouvir, que o Dia das Mães é, na verdade, todos os dias. Amém. Então, mais uma vez, uma saudação a todas as mães aí e feliz Dia das Mães. Amém. Feliz Dia das Mães a cada uma de vocês. Deus abençoe a todas. Amém. Bom, para começar hoje, gostaríamos de pedir que se lembrem especialmente dos crentes do Irã em suas orações. Recebemos recentemente mais uma atualização do irmão Behrus, nosso representante da gravações A Voz de Deus, a respeito das condições difíceis e que mudam rapidamente ali. E isso nos dá uma visão mais profunda das enormes pressões que muitos de nossos irmãos e irmãs estão enfrentando atualmente. No momento, o Irã permanece no que está sendo descrito como uma situação de cessar-fogo temporário muito, muito frágil. E embora o conflito ativo tenha diminuído em algumas áreas, a vida em todo o país ainda está bem longe do normal. O acesso à internet é extremamente limitado ou inexistente, e a comunicação continua muito instável. O irmão Behrus explicou que, devido às severas restrições à internet, surgiu praticamente um mercado negro de VPNs em todo o país. Para conseguir até mesmo um acesso limitado à internet, as pessoas estão pagando preços exorbitantes simplesmente para obter acesso a dados. Ele compartilhou que um único gigabyte de dados de internet está atualmente sendo comprado e vendido por valores que variam entre 50 e 150 dólares. Uau! Como resultado, muitos crentes que antes tinham pelo menos acesso limitado ao brana.org, aos sermões para download e a outros recursos online da mensagem, agora estão quase completamente sem acesso. Mesmo aqueles que antes conseguiam se conectar por meio de serviços de VPN e imprimir materiais por conta própria, estão agora extremamente limitados, tornando os livros de mensagens impressos mais importantes do que nunca. O irmão Behrus solicitou a impressão de mais 2 livros, e as etapas iniciais para a impressão do primeiro livreto já foram iniciadas. O Irã está agora entrando em uma grave crise de papel. Devido ao bloqueio que cerca o país e às tensões em torno do Estreito de Hormuz, o papel tornou-se extremamente escasso.
Os irmãos conseguiram localizar um estoque antigo de papel que ainda pode ser comprado a um preço relativamente razoável, mas mesmo esse estoque já subiu para quase o triplo do custo que tinha antes da guerra. Os preços continuam subindo rapidamente. Uau! Além disso, viajar tornou-se muito mais difícil. As estradas e as rotas de transporte não são mais consideradas seguras ou confiáveis, tornando cada vez mais difícil para aqueles que distribuem os livretos viajarem livremente de um lado para outro como faziam antes. Os irmãos estão preocupados que, se as condições piorarem ainda mais, até mesmo os esforços básicos de distribuição possam se tornar quase impossíveis. Ao mesmo tempo, as tensões em toda a região continuam aumentando, já que trocas de tiros entre os Estados Unidos e o Irã supostamente recomeçaram, criando uma atmosfera de medo e incerteza em todo o país. Com a crescente instabilidade, as reuniões entre os crentes tornaram-se extremamente restritas, pois as autoridades judiciais estão cada vez mais vendo os cristãos como inimigos associados aos Estados Unidos. De acordo com o irmão Berus, punições severas estão sendo aplicadas e, em alguns casos, até mesmo sentenças de morte estão sendo discutidas. Enquanto isso, a crescente presença militar em torno do Irã, na região do Golfo Pérsico, fez com que a atividade comercial desacelerasse drasticamente. O transporte de mercadorias foi fortemente afetado, tornando os itens de necessidade básica cada vez mais escassos e extremamente caros. O irmão Berus compartilhou que até mesmo itens simples, como óleo de cozinha, tiveram um aumento acentuado de preço, com um único recipiente supostamente sendo vendido por até $150. Uau! Esses custos crescentes estão colocando uma pressão tremenda sobre famílias que já lutam em condições difíceis, e a vida cotidiana tornou-se mais desafiadora para muitos crentes. Ao mesmo tempo, várias das cartas recentes, as águias se reunindo, estão agora sendo impressas e distribuídas fisicamente entre os crentes, já que interrupções e restrições da internet tornaram o acesso e o compartilhamento online muito mais difíceis. Nas condições atuais, até mesmo receber uma carta impressa tornou-se um enorme encorajamento para muitos dos crentes. Olhando para o futuro, se o Senhor conceder graça, eles poderão contar mais fortemente com sermões em áudio em persa e se concentrar na distribuição dessas mensagens. Mas por enquanto, nas circunstâncias atuais, os livretos impressos continuam sendo a principal fonte de alimento espiritual disponível para muitos dos crentes. Apesar das restrições à internet, das dificuldades econômicas, da instabilidade política e dos perigos crescentes, os crentes no Irã permanecem firmes na palavra. Louvado seja o Senhor. Por favor, continuem a lembrar-se dos nossos preciosos irmãos e irmãs do Irã em suas orações, para que o Senhor os proteja, fortaleça, proveja para eles e continue enviando sua palavra ao seu povo durante estes tempos tão difíceis. Amém. Bom, irmão Matthew, só de ler este relato, isso parte o coração e realmente coloca em perspectiva o que os crentes estão passando. E tenho vergonha de admitir como é fácil subestimar a liberdade que todos nós temos e, sabe, tudo o que está à nossa disposição diariamente. Oh sim, sabe, estou lhe dizendo, irmão Will, isso com certeza faz com que eu me dê conta também de que nunca conseguiremos orar o suficiente por esses crentes. Amém. Temos um relato maravilhoso de Camarões, onde o irmão Kamche, representante nacional da Gravações A Voz de Deus de Camarões, e a equipe da Gravações A Voz de Deus concluíram recentemente uma viagem de 2 etapas. Uma distribuição de tablets Ágapo seguida de um evento para jovens muito especial. Vamos levá-los por essa semana incrível. A primeira parte da viagem consistia em distribuir tablets Ágapo na localidade de Nangaeboko. Esse local fica a cerca de 50 quilômetros da cidade de Douala, onde está nosso escritório nacional. A equipe foi abençoada com boas condições nas estradas e chegou lá em um único dia. Essa distribuição foi direcionada especificamente a 35 famílias que não haviam sido alcançadas nas distribuições anteriores. Esses irmãos e irmãs estavam esperando pacientemente pela sua vez de receber a mensagem do tempo do fim contida nos tablets Ágapo.
Depois de conversar com alguns deles, a equipe ficou surpresa ao ver que alguns desses crentes haviam viajado quase 200 quilômetros, o que equivale a cerca de 125 milhas, atravessando a selva apenas para estar ali. Isso diz tudo sobre a fome que essas famílias têm pela palavra de Deus. A atmosfera foi descrita como verdadeiramente radiante, e esse pequeno grupo estava profundamente grato ao Senhor e à voz de Deus pelo fardo de servir o alimento espiritual a seu tempo aos membros da noiva de Jesus Cristo, seja onde for que eles se encontrem na terra. Para a maioria dos presentes, era a primeira vez que seguravam um tablet nas mãos e, melhor ainda, era a primeira vez que podiam apertar o play e ouvir a voz do irmão Branham sempre que quisessem e quantas vezes quisessem. Naquele momento, o simples apertar de um botão é do que se trata tudo isso. Amém. É tão simples. Deus realmente ocultando-se em simplicidade. Em seguida, a equipe seguiu para Bachenga, na localidade de Nkol Evodo, para um dia inteiramente dedicado aos jovens. E que dia especial foi aquele! Uau! O evento para jovens reuniu 402 jovens com idades entre 10 e 28 anos, além de cerca de 50 acompanhantes e ajudantes, vindos de 12 cidades. 6 das 10 regiões de Camarões estavam representadas. 245 participantes partiram da cidade de Yaoundé nas primeiras horas da manhã, cheios de alegria, para se juntarem aos que já estavam no local. Alguns vieram de lugares de até 640 quilômetros de distância. Ora, nada acontece perfeitamente sem uma pequena aventura. Um motorista chegou 1 hora atrasado, adiando a partida da caravana das 6 para 7 horas da manhã, e então, a apenas 1 quilômetro do local do evento, um dos ônibus quebrou. Os jovens passageiros fizeram o que qualquer crente determinado faria. Eles desceram do ônibus e caminharam o resto do trajeto até chegar ao local do acampamento. Ao chegarem, todos receberam uma camiseta especialmente preparada para o encontro. Em seguida, o irmão Campti iniciou o dia lendo uma carta de encorajamento do irmão José dirigida a todos os jovens. Isso foi descrito como uma verdadeira bênção para todos os presentes. A fita escolhida para ser tocada para os jovens naquele dia foi "Vem e segue-me". Como vocês sabem, nesse sermão, o irmão Branham fala diretamente aos jovens, de coração para coração, e pode-se dizer que essas palavras ressoaram por todo o encontro. Não há ninguém que tente fazer algo. Vocês, jovens, nunca conseguiriam fazer nada errado depois de terem sido criados como foram, sem sentir algo lhes dizendo para não fazer. Agora, nunca calem essa voz que os está advertindo. E lembrem-se sempre, aceitem essa voz que disse, segue-me, e sempre irão se sair bem. Eu creio que irão. Tenho confiança em vocês. Mas lembrem-se sempre de que Jesus, essa voz, está viva na terra esta noite. Uau! Amém. Simplesmente gosto muito disso. Eu também. Sabe, essa voz ainda está viva esta noite. Está mesmo. Amém. Então, continuando. À 1 da tarde, horário local, que são 7 da manhã no horário de Jeffersonville, os jovens participaram da hora de meditação internacional. E é aqui que o cenário se torna algo digno de se imaginar. 402 jovens em uma plantação de cacau, no meio de uma área florestal de Camarões, passando 1 hora em silêncio diante do Senhor. Alguns oravam, outros liam a Bíblia, outros liam a revista Cub Corner que havia sido distribuída na chegada, outros simplesmente permaneciam em silêncio na presença de Deus. É claro que, como vocês sabem, eles não estavam totalmente sozinhos ali, pois Deus estava verdadeiramente presente. Amém. No entanto, havia também uma colônia de insetos que aparentemente tentou invadir a área, tentando atrapalhar o momento. Mas, pela graça de Deus, a hora de meditação seguiu até o fim e os jovens ainda receberam o toque especial do Senhor. Ó, louvado seja o Senhor. Amém. Ó, que coisa, sabe? Posso pensar em... Todos nós já passamos por isso, sabe? Quando você faz a hora de meditação e por algum motivo você se distrai, sabe? Ó, é tão verdade, irmão Matthew. E sim, eu mesmo já tive alguns desses momentos. Até mesmo no Stillwaters já me sentei perto de 1 ou 2 formigueiros. Você não é o único, irmão Will. Bom, o relato continua. Após a hora de meditação, foi servida uma refeição para revigorar a todos. Em seguida,
O irmão Adolphe, nosso assistente da gravações A Voz de Deus, do nosso escritório de Douala, fez uma apresentação sobre o site da gravações A Voz de Deus e da Young Foundations, mostrando aos jovens o processo de criação de uma conta na Young Foundations. Vários que haviam perdido suas credenciais de login conseguiram recuperá-las, e novas contas na Young Foundations foram criadas para aqueles que ainda não tinham uma. Eles também apresentaram os recursos para participar dos questionários mensais sobre a mensagem. O dia foi encerrado com um programa repleto de atividades e brincadeiras que haviam sido preparadas especialmente para a ocasião. Que grande oportunidade foi mostrar a eles a importância de permanecer na palavra. Não há nada como ter esse relacionamento pessoal com o Senhor e receber suas bênçãos. Deus o abençoe, irmão Camte, e toda a equipe da Gravações A Voz de Deus e todos aqueles que ajudaram a organizar esse evento especial para os jovens de Camarões. Amém. E por fim temos um maravilhoso testemunho de uma irmã da Tanzânia sobre a cura de seu filho pequeno, que ficou gravemente doente com malária após ser picado por mosquitos nas profundezas da região de selva onde sua família vive. Em muitas partes da África, a malária continua sendo uma ameaça mortal, especialmente para crianças menores de 5 anos. Mas, por meio da fé dos pais em Deus e do poder que ainda acompanha a voz nas fitas, essa criança experimentou uma cura milagrosa. O testemunho diz: louvamos a Deus por nos colocar na época da voz de Apocalipse 10:7, enquanto continuamos a colher os benefícios dessa voz. Irmão Matthew, adorei essa introdução. Muito bem dito. Eu também estou tão feliz por estar vivo neste tempo. Amém. O testemunho continua. Gostaríamos de compartilhar um breve testemunho sobre a cura do nosso filho após ter sido picado por um mosquito portador da malária. Embora o mosquito seja um inseto tão pequeno, muitas crianças menores de 5 anos perdem a vida por causa da malária. O Senhor abençoou meu marido e a mim com um filho a quem demos o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Nosso bebê era saudável, mas quando tinha cerca de 1 ano e meio, ficou muito doente com malária grave. Seu corpo ficou extremamente quente com febre e ele chorava constantemente de dor e desconforto. Era de partir o coração para nós, como pais. Meu Deus, só posso imaginar. Ela continua. Apesar de estarmos desanimados, nunca paramos de orar por ele. Orávamos continuamente, mantendo a fé, mas por um tempo não vimos nenhuma melhora. Muitas vezes eu esperava até que ele adormecesse antes de começar minhas tarefas diárias, como cozinhar e lavar a louça. Num dia em particular, enquanto meu marido e eu estávamos em casa com a criança, Emanuel finalmente adormeceu. Deitei-o num lugar fresco para que pudesse descansar enquanto eu continuava meu trabalho. Meu marido já estava no quarto há um bom tempo e de repente o vi passar carregando a criança. Tentei detê-lo, pedindo que deixasse o bebê dormindo, porque se ele acordasse eu não conseguiria terminar minhas tarefas. Meu marido simplesmente olhou para mim e fez um gesto para que eu ficasse em silêncio. Ele levou o Emanuel para o quarto. E então percebi que ele estava ouvindo a mensagem e a havia pausado em um trecho em que o irmão Brana estava orando pelos enfermos. Assim que entrou no quarto, ele apertou o play novamente. E a mensagem continuou. Eis o que o irmão Brana disse. Agora, aqui está o que ele disse. Estes sinais seguirão os que crerem, e eles colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Como ele pode mentir? Está vendo? Isso não depende dele. Isso não depende de mim. Agora, isso depende de você. Agora você creia. Oh, glória! Uau! Oh, que coisa! Que citação para aquele momento. Bom, o testemunho continua. Assim que essas palavras foram faladas, a febre alta desapareceu instantaneamente do nosso filho. Deus os abençoe. Uma irmã de Dar es Salaam, na Tanzânia. Uau! Louvado seja o Senhor. Sabe, acabei de ouvir essa fita na semana passada. Uau! É tão incrível ouvir como Deus tem algo especial para cada um de seus filhos. Amém. Sabe, só de ouvir isso do profeta de Deus já deixa meu coração em chamas. O meu também. O meu também. Gosto muito desses testemunhos e edificam tanto a fé quando se vê a palavra em ação e há pessoas que confiam na palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor.
Bom, acho que esse é um bom momento para encerrar este episódio, mas antes de encerrarmos, vamos dar uma olhada no calendário memorável que estava bem recheado esta semana. Domingo foi um dia incrível. Foi quando Noé entrou na arca e também o aniversário da publicação da matéria da revista Life sobre a nuvem sobrenatural. E claro, talvez a gente fique em apuros por mencionar isso, mas 19 de maio também foi um dia especial para nós. E sei que o irmão José lê os comentários e acho que seria muito legal se a gente deixasse uma pequena mensagem de feliz aniversário. Tenho certeza de que ele adoraria lê-las. Ah, sabe o que podemos dizer? Irmão José, sua vida tem sido uma bênção e um encorajamento tremendos para nós e para as pessoas ao redor do mundo. Nós o amamos e que Deus o abençoe ricamente. Amém. E se me permite acrescentar, irmão José, obrigado por seu trabalho de amor, para ver sua visão cumprida de levar esta palavra às mãos de cada crente. E, se me permitem falar em nome de todos os que estão ouvindo, o irmão cumpriu a oração e o desejo do irmão Brana. O irmão tem sido verdadeiramente uma bênção para a noiva em todo o mundo. Feliz aniversário, irmão José. Bom, irmão Matthew, ao encerrarmos, obrigado por se juntar a nós e substituir o irmão Steven esta semana. Realmente gostei muito. Foi um prazer, irmão Will. Creio que todos desejamos ouvir relatos incríveis do irmão Steven quando ele voltar. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e shalom. Shalom.